informações. Viemos aqui para passar algumas informações sobre a reunião do Comitê de Processo de Trabalho, que foi realizada agora na última terça-feira, dia 11, né, Christian? 10 de março. Dia 10. Bom, primeiramente a gente vai falar com relação à fila, tá? No início da reunião, a gente obteve a informação por parte da direção central que está havendo uma mudança estrutural, porque o direcionamento das filas tinha sido direcionado à DTI, e agora a DIRBEM está reabsorvendo essa questão, né? O que era anteriormente a essa mudança, né? Você tem alguma coisa para falar com relação a isso, Christian? Quer complementar alguma coisa? Então, só complementando esse ponto aí, aproveitando que iniciaram a reunião com essa informação, a gente fez uma defesa lá também para o representante da DIRBEM, para abrir uma discussão também quanto ao modelo de gestão, né? Que a gente percebe que há uma segregação de modelos de gestão no INSS. O INSS consegue fazer uma gestão de uma forma diferente para 12 mil servidores, e quando chega nos servidores da SEAB, o modelo é totalmente diferente, né? Então aí tem Supertec, tem trava-fila, tem abatimento, um abatimento que é diferente para a área meio, porque a área meio, quando ela não bate a meta, ela vai justificar o porquê. A gente tem que ficar ali desesperado atrás desse abatimento. Ele nunca sai tempestivamente. Tem a questão também das travas-filas, dessa meta. Então, a gente fez ali uma defesa enfática, isso, que precisa rever toda esse modelo de gestão. E, pontualmente, ali também, a gente foi uma cobrança da reunião anterior, que foi a questão do projeto das novas SEAB, do projeto Inova SEAB, que vai remodelar todo esse projeto, e até agora eles não apresentaram aí essa documentação ou qualquer material para a gente ver em qual direção eles estão aí caminhando para alterar a SEAB, para a gente participar também. É isso. Isso, beleza, então. Realmente, né, nós fizemos essa discussão aí para poder, né, que o sistema, o tratamento fosse, né, não é criticando a área meio, criticando qualquer outra área, mas no sentido de que, infelizmente, a área fim, né, SEABs, eles têm nós temos, né, essa questão de meta, e é mais complexo essa cobrança dessa meta, né? A gente não justifica. Fizemos o trabalho, a gente tem que bater ponto a ponto, e aí depois vem os abatimentos, que não são, como a gente já informou anteriormente, não são... agora, recentemente, que o INSS começou a criar uma forma de ferir esses abatimentos, se estão corretos ou não. Um outro ponto que foi tratado foi com relação à questão da gestão do conhecimento, que nós defendemos na última reunião, que os sistemas, né, o aprendizado dentro do INSS, que tanto os cursos que os servidores já tenham feito, que eles consigam acessar esses cursos novamente, independente de ter terminado, concluído, certificado ou não, que eles possam rever isso para solucionar dúvidas e reforçar o conhecimento, né? E que outros cursos também, mesmo que o servidor não tenha feito, se precisar de uma capacitação, que ele faça e adquira um certificado, mas que ele possa ver esses cursos e se inteirar do assunto e acompanhar isso. E também, muito importante, que os cursos, eles tenham um abatimento com relação à meta, né? Como o Christian disse anteriormente, né? A gente tem áreas que a meta é pactuada, não é ponto a ponto. Então, por exemplo, a meta é gerir tal serviço. Então, se ele faz um curso ali naquele período e depois, no fim do mês, ele conseguiu gerir aquele serviço, a meta dele está batida. Agora, quem faz ponto a ponto, um curso que vai fazer, ele tem que deixar de fazer aqueles pontos daquele dia para poder efetivamente aprender e fazer esse curso. Então, a solicitação nossa também é que houvesse essa questão, verificasse essa questão de abatimentos para esse ponto, e
que também os cursos oferecidos, que eles tivessem tanto a parte teórica, que a gente, né, normalmente a gente tem, né, o INSS tem feito muito isso, mas que também tivesse a parte prática, a mão na massa. Clica aqui, vai em tal botão, faça isso, para poder isso ficar de uma forma que não só a legislação, os normativos, o servidor entenda, mas que ele saiba como executar isso. Né? Alguma complementação, o Christian, com relação a isso? Você foi bem completo. Só uma complementação. É que assim, fomos bem enfáticos nessa questão aí do abatimento, quando o servidor realiza um curso lá no portal da escola, porque há muitos cursos lá de autoinscrição e não há assim uma orientação clara de que a pessoa vai fazer aquele curso, ele vai apresentar algum comprovante para o gestor que ele fez o curso e ele vai ter aquele abatimento. E a gente percebeu que houve um entendimento lá do coordenador que realmente é necessário isso, porque hoje os servidores, eles não, pelo menos os que mais precisam assim, dos cursos mesmo, eles têm uma carga de trabalho que eles não conseguem fazer o curso e trabalhar ao mesmo tempo, e o servidor não pode ficar fazendo um curso fora do expediente, é praticamente como se fosse um outro trabalho, né? E um outro ponto que a gente foi bem enfático lá também na hora de cobrar é que atualmente o INSS ele tem que ter um controle maior dos servidores que estão em determinados serviços, se o servidor tem aquela capacitação para aquele serviço, e ali defendemos também que da mesma forma que um gestor de APS, ele não é ali designado para o cargo de gestor, se ele é um pré-requisito, ele é obrigatório ele ter um curso, a gente defendeu que seja aplicado esse mesmo entendimento por servidores que são encaminhados para fazer serviços de SEAB ou qualquer outro serviço, porque a gente tem uma realidade atualmente que há uma cultura de jogar o servidor naquele serviço e não dar o curso, né? O servidor já entra tendo que bater meta. A gente pegou uma situação aqui, assim, que é exemplo recentemente, que teve a desativação lá do CVC, da função de revisão, e os servidores que estavam só nessa atividade foram encaminhados para outras atividades sem esse procedimento aí razoável. É isso, Leonardo. E até aproveitando, lembrei de um outro ponto, que é não só a pessoa ter feito a capacitação naquilo, mas que seja checada a capacitação, se ele realmente consegue implementar aquele trabalho de forma efetiva, porque às vezes ele faz a capacitação, mas ele ainda não sente seguro, ele precisa de um acompanhamento, uma verificação para que ele consiga efetivamente fazer o trabalho da forma correta, né? Bom, outro ponto com relação, eu queria que o Christian falasse a respeito disso, é a questão da convocação das pessoas que estão em tele para fazer serviço presencial. Então, Leonardo, esse ponto aqui foi até uma demanda da categoria, né? A gente participa de alguns grupos e os servidores sabem que a gente está indo para uma reunião que vai tratar de processo de trabalho, e eles apontam aí umas questões regionais que a gente tem uma certa preocupação que aquilo vire tendência nacional quando está sendo aplicado no AGEX. O que acontece? Os servidores em teletrabalho, em uma determinada região, nas regiões, eles estão no teletrabalho, e aí há questões pontuais que o gerente precisa convocar esses servidores para atender alguma necessidade periódica aí de 1 mês, 2 meses, e eles reclamam que o procedimento de convocação ele não apresenta assim, muita clareza dos critérios de convocação, porque eles entendem que estão convocando sempre uma parcela e outra parcela é poupada. Então, eles sugeriram para a gente demandar uma alteração do artigo 28 da portaria 1800 para incluir um critério mais objetivo de convocação. Por exemplo, uma lista de revezamento, quando for necessário convocar pontualmente ali para atender uma necessidade, seja por conta de servidores que se afastaram, servidores que estão doentes, por algum motivo, ou reformas de APS que tem que aglutinar em outras APS. E encaminhamos isso, né, discutimos isso lá na reunião do Comitê de Processo de Trabalho, mas infelizmente lá houve uma resistência, né, mas a gente vai continuar aí atuando nessa pauta aí para que haja
melhoria nesse sentido, e também se algum servidor regionalmente aí tiver passando por esse tipo de problema, entra em contato com o sindicato para a gente buscar uma conversa local com a gestão. É Isso, não isso aí, é uma né? coisa. Inclusive, né, foi colocado para a gente que isso é discricionário dos gestores, né? Mas mesmo assim, né, o Christian reforçou aí a necessidade da gente melhorar a discussão e melhorar o trabalho com relação a isso. Bom, outro ponto, o que a gestão colocou para a gente, já tinha colocado, né, a questão referente ao pagamento da greve. Eles colocaram para a gente, já tem colocado há algum tempo, que ainda tem muitas pessoas que não pagaram nada da greve, e por isso era difícil, né, algumas coisas, né, essa questão, por exemplo, do bônus, que metade da produção para quem está devendo vai para a greve, a outra metade vai para pagamento de bônus. E aí nós batemos na tecla, porque a gente pegou alguns casos de alguns servidores colocando, né, que nos informaram, que apesar deles estarem pagando a greve, não estava constando no SISREF. Né? Então, a gente até, durante o período, eles nos passaram uma lista dos lugares, né? Não podem passar nomes, mas passaram uma lista das APS que estão ainda com zero de pagamento de greve, né, de quantidade de servidores que estão com zero pagamento de greve nesses locais. Mas nós batemos na questão de que, primeiro ponto, né, tem alguns serviços que não tinha como é que fala? Um normativo de como eles poderiam pagar a greve, assistente social, serviços previdenciários, tinham esse problema. Uma outra questão é que o SISREF não está atualizando. Né? E aí a gente mandou tela do SISREF. Durante a própria reunião, a gente negociou lá com o responsável dessa questão do SISREF, mandamos a tela e eles estão verificando essa questão. Uma questão que é extremamente importante é que qualquer pessoa que tiver esse tipo de problema, né, a gente já detectou, estamos em andamento, assim que resolver isso, esperamos que resolvam para todos. Caso isso não aconteça, a gente pede que nos encaminhem, né, informações de que isso ainda não está funcionando. E quem está no bônus, não se preocupe, tá? É lógico que gerou um problema, né? Tem um colega que, por exemplo, está devendo muito menos pontos do que consta lá e pegaram a metade do que ele produziu e jogaram para pagamento da greve, e essa metade já deu mais do que a greve. Mas isso vai ser resolvido, tá? Vai ser resolvido, fique tranquilo. É um problema de falta de organização, de falta de sistema funcionar, mas fiquem tranquilos que isso vai ser resolvido. Nós estamos aqui para resolver isso e para defender isso. Ninguém vai ficar sem receber por causa de erro de sistema, tá? Eu acho que é isso, né? Existe uma questão do SISREF também, ainda não está em vigor, mas uma questão do SISREF que estão construindo para que, caso você deva da greve ou outra coisa qualquer e deva do recesso de fim de ano, que no mesmo mês, o que exceder, por exemplo, deve 10 pontos do recesso e está devendo pontos de outra coisa, você fez 15, então os 10 vão pagar o recesso e os outros vão para outra área. Mas isso ainda está em construção e ainda não está funcionando. Tá? E aproveitando o gancho, Christian, desculpa, eu sei que acho que você queria falar alguma coisa, mas talvez seja. Não, à vontade, à vontade. Aproveitando o gancho, há o registro de presença no SISREF, para quem está em programa de gestão, é a entrada. E detalhe, teletrabalho não faz registro no SISREF. Tá? A divulgação de informações talvez não tenha sido muito clara, etc., mas está muito claro, tá? Quem está no teletrabalho integral não registra ponto.
É pontuação, não é registro no SISREF. E quem vai fazer o presencial, mas está no programa de gestão, ele registra só a entrada, ele não precisa registrar a saída. Foi uma solicitação nossa, tá? E o registro de entrada, ele justifica para você receber vale transporte, porque você esteve presencialmente no trabalho. Agora, talvez não consiga receber se você entrou, foi almoçar, voltou, aí 4 vale transporte, pode ser que não se enquadre nesse aspecto, mas pelo menos a ida e volta ao trabalho, ele computa isso e tem que ser pago. Tem um registro ali que você esteve presencialmente lá. Alguma complementação, Christian? Só uma pequena complementação sobre a questão o pessoal tem se queixado bastante que eles estão pagando a greve e nesse começo de 2026 não está constando esse pagamento. Aí uma experiência pessoal, né? O ano passado, quando eu fui cadastrar o meu pagamento da greve no SISEF, pelo que eu vi, o gerente tem que cadastrar competência, configurar competência, o SEI. E no ano passado estava disponível apenas até 2025. Então, pode ser que houve uma atualização e o gerente não fez essa configuração competência. Então, às vezes é bom dar uma conversada com o gerente, verificar se em 2026 foi feita essa configuração. É importante porque quando a gente vai reivindicar lá para considerar que a greve já foi paga, é preciso que esteja registrada as tentativas do servidor de pagar a greve, mesmo que ele tenha conseguido ali um pouquinho, bem pouquinho, mas tem que estar documentado, ó, não está uma coisa abandonada pela categoria, que simplesmente a categoria ela não consegue, ela tenta, consegue fazer um pouquinho, não é o suficiente, então, e também para a gente ter assim, dados que realmente há uma vontade da categoria, não a categoria não está assim, ignorando que, assim, que tem que pagar a greve. É isso, Exatamente. Beleza. Bom, agora a gente queria falar sobre o Supertec. Aí eu chamo o Christian para falar um pouco sobre isso, que ele está mais familiarizado com essa situação. Certo. Eu vou dar uma visão geral do Supertec, porque até na reunião eu percebi que ele não, aparentemente, ele não é muito conhecido dentro do INSS, a não ser por aqueles que estão sendo avaliados pelo Supertec. Então, assim, numa visão geral, o Supertec ele é um controle de qualidade, né? Ele é um controle de qualidade e aí, em tese, era para ser também uma ferramenta assim, de educacional, de aprimorar aquele servidor que está tendo dificuldade. Mas na prática, ele tem sido aplicado de uma forma assim muito atropelada, porque primeiro você tem que fornecer as condições de qualidade para o servidor trabalhar. Você tem que oferecer equipamentos, você tem que oferecer treinamento, você tem que oferecer uma meta compatível com a qualidade para que o serviço, para que o resultado tenha uma qualidade no resultado. E o Supertec está sendo aplicado no INSS num cenário onde a maioria dos servidores que não são dos novos concursos não tiveram nenhum curso básico de capacitação do trabalho que ele exerce. O servidor não tem os equipamentos apropriados, não tem sistemas. A meta é uma meta assim que o servidor trabalha num ritmo alucinante, que é impossível o servidor ser perfeito com uma meta assim tão exagerada. E o que é esse Supertec, né? Assim, o que ele é no INSS? O Supertec ele é organizado pela portaria DIRBEM 1056 de setembro de 2022, ainda anterior ao PGD. Ou seja, teve o PGD, tinha um Supertec que era para uma época que a avaliação não era tão impactante para o servidor, né? Não, assim, as penalidades do Supertec antes do PGD elas não eram tão impactantes. Depois do PGD elas tiveram um grau assim absurdo, porque o servidor ele trabalha umas tarefas, daqui a um certo período, 6 meses, um ano, esse Supertec, que é um controle, ele vai fazer uma verificação por amostra do trabalho desse servidor. Então vai ser revisto esses servidores que vão rever isso aí, são servidores portariados. No começo, eles não havia assim, uma divulgação que eles eram capacitados para isso. Atualmente, a direção falou que está havendo
uma estratégia aí de capacitação geral desses supervisores de forma frequente. E, ao nosso ver, ainda é uma falha, né? Porque, primeiro, você tem que capacitar também quem vai ser supervisionado. Não adianta só você capacitar, assim, de uma forma excelente, quem vai conferir passo a passo que o servidor fez ali, se tem alguma falha, apontar a falha, e quando a tarefa voltar para esse servidor, consertar esse servidor, às vezes é um ponto ali que ele nunca viu na vida, que ele nem sabia que aquilo era um problema. E isso acontece. E nessa reunião, a DC ela mostrou alguns dados do Supertech, né? Mostrou alguns dados e algumas projeções. As projeções é que o Supertech vai ser para praticamente todos os serviços que trabalham por tarefas. Então, revisão, recurso, Manutenção. serviço social, manutenção, o RD, agora todas as tarefas do RD. Então, assim, todo mundo que trabalha assim, com tarefa na atividade fim vai ser supervisionado pelo Supertech. E hoje, como é que é esse desenho dessa portaria 1056? O supervisor ele vai avaliar a sua tarefa, se encontrar algum problema, você vai receber uma notificação para você dar um andamento aí no prazo de 5 dias, ou você justificar, né, por que você não vai dar esse andamento. E aí entra uma polêmica, né? Porque esse dispositivo aí, ele é muito vago. Ele faz um rol lá que, como justificativa, que ou o servidor está como justificativa para não dar andamento, ou o servidor está aposentado, ou ele está licenciado, ou ele está realocado. Aí tem lá outros. Só que esse outros, na prática, pelo menos aqui em São Paulo, ele está sendo ignorado, né? Então a pessoa justifica lá outra coisa, nem apreciam, nem dão uma resposta se é procedente ou imprecedente, continua contando o prazo. Então, se você não deu o andamento, você vai ter a sua fila bloqueada. Aí você vai ficar sem puxar tarefas até você conseguir dar um andamento naquela tarefa e dar uma resposta por Supertech que você deu um andamento naquela tarefa. E isso é um ponto muito fraco para o servidor, porque nessa portaria, atualmente, quem faz a apreciação da justificativa é a própria JEX. A gente defende que não, tem que ser, no mínimo, a superintendência. Só que o trâmite então, é assim, a JEX faz o bloqueio, depois que faz o bloqueio, não tem um prazo para desbloquear, não tem um prazo para encaminhar para a superintendência, e quem vai apreciar se o procedimento foi feito correto ou não, no geral, pelo Supertech e pelo servidor, que vai dar uma resposta final, uma instância final. Ou a justificativa, né, Christian? Ou a justificativa é o próprio que bloqueou. Atualmente, quem aprecia a justificativa é a JEX. Só que a gente defende que quem tem que apreciar a justificativa é a O nível superintendência. acima. É um acima. E, para nossa surpresa, né, assim, quem estava apresentando lá o Supertech, ele tinha um entendimento de que já era a superintendência que ia fazer essa apreciação da justificativa. A gente mostrou no normativo, não, esse fluxo está muito mal desenhado para o servidor, está muito frágil mesmo, e na prática há casos que isso aí não está sendo observado nessa questão das justificativas. Então a gente defendeu que a gente tem que rever essa portaria do Supertech, a gente tem planos aí de apresentar minutas, projetos, propostas. É uma pauta que a gente vai atuar até que o servidor aí não esteja aí tão vulnerável como está atualmente aí nessa portaria. É isso, Léo. Beleza. E assim, a gente defendeu também, né? O Christian já colocou, mas eu queria aqui reforçar o ponto que o objetivo do Supertech tem que ser educacional e não correcional, né? Não punitivo, né? O servidor não está sabendo fazer, então tem que buscar resolver esse problema. Vai ser capacitação, vai ser mentoria, o que vai ser feito, né? E aí sim, a gente acredita que o servidor ele tem que ter estrutura, ele tem que ter capacidade de fazer as coisas. Se diante de reiteradas situações, aí já entra um outro, como é que fala? Uma outra visão do processo. Mas ele tem que ser educacional, ele tem que ser no sentido de ajudar o servidor para que ele consiga fazer o trabalho com a qualidade exigida. Tá? Léo, só 2 minutinhos nesse ponto aí, que teve um ponto crucial que eu esqueci.
Porque assim, a ADC apresentou o índice de conformidade. Então, a conformidade é assim, o Supertec fez a avaliação, a tarefa estava conforme lá o que era para ser feito, conforme as diretrizes. E aí eles acusaram lá que 80% das tarefas avaliadas, elas têm uma conformidade. Só que esse dado ele tem que ser esmiuçado, porque na última palestra que eu vi do Supertec, os novos servidores que passaram por um curso intensivo de capacitação e foram supervisionados depois, eles tiveram um índice alto, tiveram um índice lá de mais de 90%, e os servidores assim, que não são desse último concurso, o índice de conformidade deles ficaram abaixo, assim, uma diferença bem relevante mesmo. Então, a gente vê que essa questão da capacitação, ela é muito importante. E outro detalhe do índice de conformidade, que a gente tem um detalhe também, que é assim, eu posso ter 99% do índice de conformidade, mas uma tarefa, um serviço que eu não fazer e eu não tiver um suporte ou uma solução antes do bloqueio, é uma tarefa aí que vai bloquear a minha fila. Então, assim, eu sei fazer 99% do serviço. Aí, em vez de pegar o servidor e deixar fazendo o que ele sabe e dar suporte para ele não, o que ele não sabe e depois bloquear a fila, dá uma coisa assim muito truculenta, né? Muito absoluta, muito extrema. Um 8 a 80. Então, assim, esse ponto aí o Supertec vai ter que rever nessa questão do bloqueio. Hoje em dia não pode ser, não pode ter uma banalização do bloqueio da fila do servidor. Antes de bloquear, tem que acatar essa justificativa do treinamento e dar o suporte. Aí depois que deu o suporte ao treinamento, ou chamou para ensinar, aí é que tem que se falar ou não em bloquear, porque foi dada a oportunidade, foi dado todo o suporte necessário para conseguir realizar a tarefa. Aí finalizei, é isso, obrigado. Não, e aí não justifica, né? Você bloqueia o servidor de fazer todo o serviço dele por causa de uma tarefa e aí atrapalha a fila, uma série de fatores que ele não vai conseguir pontuar, ele não vai conseguir executar o trabalho dele, não por falta de vontade dele, mas por um bloqueio que impossibilitou, o que não acontecia em 2022, quando foi criada o normativo do Supertec, né? Exatamente. Beleza. E aproveitando em bloqueio, a gente vai falar agora um pouco das travas de sistema, né? Eu solicitei isso na última reunião, principalmente na questão, depois o Christian vai me complementar, mas principalmente na questão da manutenção, porque as tarefas da manutenção, todo mundo que está na manutenção hoje sabe que a pontuação da manutenção é muito pequena, né? Por exemplo, vou dar alguns exemplos mais específicos, né? Anteriormente, né, o pessoal que já está há algum tempo na manutenção sabe que anteriormente as exigências eram feitas, valiam 0,20 ou 0,25. E aí, de repente, sem estudo, sem diálogo com a categoria, essa pontuação passou para 0,05, exigência na manutenção. E hoje, pelo menos eu vou explicar aqui, mas primeiro deixa eu contar a história. Hoje, pelo menos na área que a gerência que eu atuo, ela permite que você puxe 30 tarefas ao dia. Então, se você puxar 30 tarefas ao dia e todas essas 30 demandarem exigência, você não consegue puxar mais de 30. Você pode fazer as 30, fazer a exigência das 30, você vai fazer 1,5 ponto, e aí você não consegue fazer mais pontuação. Aquele dia, impossível fazer mais do que 1,5 ponto, a não ser que a chefia distribua a tarefa. Só que saiu um normativo em dezembro, né, por causa da CGU e tal, no normativo fala sobre isso, que as chefias não podem distribuir tarefa só por alguns fatores específicos, o que não é o dentro da normalidade. Então, essa foi a solicitação que a gente já tinha feito, que não houvesse bloqueio, se você não tem tarefa nenhuma na tua caixa a executar, que você possa puxar, que seja 1 milhão de tarefas. A gente está com uma fila gigantesca e o servidor ficar limitado. Ele puxou 30 tarefas, trabalhou todas e não consegue trabalhar mais. É um absurdo uma coisa dessa, né? E aí nos foi colocado que essa trava, principalmente na questão da manutenção, ela é por superintendência, e a gente solicitou qual é o fluxo para a gente resolver isso, tá? Porque, inclusive, eu coloquei que, em conversa com as minhas chefias, eles já
solicitaram, né, essas questões que isso fosse resolvido. Mas, enfim, o que nos foi colocado é que cada superintendência tem um quesito, né, o que a gente analisa que, igual o Supertec, que tem um normativo anterior, a manutenção funcionava de uma outra forma e que agora, com essa trava, fica muito limitada a atuação do servidor. Ele querendo trabalhar, não tendo nenhuma pendência, ele não pode trabalhar, né? Deixa eu ver. Mais alguma coisa, Cristian? Complementa aí, que qualquer coisa eu lembro de mais alguma coisa aqui. Então, nesse ponto aí, acho que foi exatamente isso, né? A questão da banalização desse bloqueio da fila, e a gente percebe também que a direção ela tem assim ela não tem um conhecimento muito claro dessas particularidades, né? Às vezes acontece algo pontual, né? Que alguém extrapolou, que alguém estava fazendo coisa errada, em vez de fazer uma correção individual, pontual naquele servidor, projetam nacionalmente aí uma estratégia que atrapalha mais do que ajuda, né? Porque não faz sentido, o servidor ele é responsável, não faz sentido o servidor ele ter um limite de tarefas para puxar, ainda mais na manutenção, que é um serviço que as pessoas nunca, o segurado dificilmente ele vai entregar a documentação completa que precisa no primeiro momento, na exigência que ele vai receber uma orientação do básico. E a gente vê essa banalização em outros pontos também, né? Aqui em São Paulo, a trava de fila mensal, né? Deu uma suspendida aí no último mês por conta da mudança do CVC, está impraticável. Mas às vezes pega um caso pontual e quer transformar num procedimento coletivo. Aqui, todo mês a fila do servidor ela é bloqueada, e às vezes você tem uma tarefa que está atrasada, aí você tem a fila bloqueada, aí a gestão vai ter que olhar todas as suas tarefas, até as tarefas em dia, contrariando até o normativo que fala que não é para ficar verificando tarefa em dia, só as tarefas que estão em atraso e que foi objeto aí de trava. E a gente vê isso, nem o normativo, que já é um absurdo, né? Você ter o seu trabalho ali bloqueado já é um absurdo, porque atrapalha totalmente a sua rotina, a sua dinâmica, a sua forma de trabalhar, porque às vezes o servidor ele tem uma tarefa que é um pouco mais complexa, que ele está estudando ainda, aí ele, ao mesmo tempo, ele tem que bater a meta do dia, então nem toda tarefa é trabalhar na mesma velocidade. Às vezes o servidor pega processos aí de 600 páginas, 500 páginas, muita documentação, muitos acertos, muitas consultas para fazer, e o servidor ele não consegue trabalhar na mesma velocidade. Então, assim, não tá havendo assim uma certa, está endurecendo muito e banalizando muito essa questão dos bloqueios das filas, e é uma pauta que a gente pretende insistir lá no comitê, até a gente aí ter uma gestão aí que o servidor não tenha tanto transtorno. É isso, Léo, obrigado. E assim, para fechar, a gente tem sido bastante enfático nessas reuniões que o mínimo que nós temos que ter, que o INSS precisa oferecer, são condições de trabalho, o mínimo, né? Bom, a questão também foi colocado a questão de distribuição de tarefas no período de férias, né? Então, a gente colocou essa questão, que principalmente tem acontecido na PSADJ, da questão de distribuição de tarefas, e o servidor está de férias e tem prazo para poder concluir, principalmente quando é uma decisão judicial, coisas nesse sentido. E o que nós percebemos é o seguinte, porque com a nova estrutura do INSS, né, que já vem há algum tempo, nós temos a chefia imediata e a chefia de serviço, né? E muitas vezes a chefia imediata sabe que estamos de férias, que estamos afastados, de licença, etc. Mas a chefia do trabalho não tem esse acesso, né? Até a gente pediu que a direção ela veja uma forma de estender, né, essa questão para que toda a chefia perceba que aquele servidor está de licença, ou está em viagem, ou está de férias, e justamente para não cair esse tipo
de serviço, porque a gente sabe que isso tem um impacto, né, muito ruim para o servidor. Chega uma decisão judicial e aí distribui essa tarefa para ele, ele está de férias e às vezes são 5 dias para cumprir, e ele está de férias 30 dias e de repente vai que o servidor está lá de férias e manda mandar de prisão por descumprimento de ordem judicial, né? É uma coisa assim, não sei que mundo isso existe, né? Mas isso acontece, né? Christian? Então, o Léo falou praticamente tudo, e a gente foi bem enfático lá na reunião. Um coordenador da DTI que já atuou nessa área, ele entendeu ali essa questão, tanto é que ele falou isso para o Léo, da questão normalmente são GTs de portariados que ficam encaminhando, que ficam distribuindo essas tarefas para os servidores e não há comunicação ali eficaz de férias, né? Então, e aí eles ficaram de aprimorar isso daí, para que não haja aí esse tipo de transtorno. A gente vai cobrar aí os desdobramentos, e caso os servidores da DJ continuem persistirem com esse problema, para encaminhar para a gente encaminhar para eles os casos concretos aí, para eles terem lá documentado que esse é um problema sério que está acontecendo e persiste, né? É isso, Léo, obrigado. Maravilha. Uma outra questão que eu já até falei aqui em outro, acho que foi outra live, outro vídeo, da questão, por exemplo, que é um ponto principal, foi desde o início, né, da última reunião, foi colocado, que é o problema das falhas de sistemas, né? E o que o pessoal, algumas pessoas tinham solicitado a participação da DataPrev para fazer questionamentos, etc., né? Eu, particularmente, defendi que quem tem que ser responsabilizado é o INSS, não é a DataPrev. A DataPrev é outra empresa. O INSS, se não tem um sistema funcionando, o INSS tem que dar o abatimento e pronto. Não é função nossa, enquanto servidor, cobrar a DataPrev, é função do gestor de contrato da DataPrev cobrar a DataPrev, se está funcionando, se não está funcionando, né? Mas, enfim, foi solicitado isso. A direção tinha informado que não havia necessidade de fazer esse convite para a participação da DataPrev, uma vez que a DTI responderia as questões, né? E entrando nesse aspecto, a gente fala novamente, né, o que a gente falou na última reunião, que o INSS ele não tinha esse controle, tá, das falhas do sistema. Como é que funcionava? A DataPrev passava, olha, foram 50 minutos sem sistema. Aí a direção vinha, checava aquele documento, analisava e dava abatimento de 50 minutos, de acordo com o normativo de abatimento da meta. A partir de dezembro, criou-se um setor, né? Criou-se não, a direção criou um setor para fazer essa verificação. E aí eu coloco aqui uma parte, depois eu vou retornar a falar isso para ficar bem, bem enfatizado, que a única maneira hoje, por enquanto, que o INSS tem de verificar se esses abatimentos são justos ou não, é a questão da abertura dos chamados, né? Então, sistema não está funcionando, vamos abrir chamado. Ah, mas antigamente pediram para abrir chamado e não resolvia nada. Não existia uma equipe antes no INSS que analisasse isso, tá? Então, o que se perdeu-se antigamente foi antigamente. Agora a gente está no novo propósito, existe uma equipe que faz essa verificação, então é extremamente importante, porque se tem lá, por exemplo, hoje, 7 horas da manhã, e a gente colocou uma série de fatores, né? Mas hoje, 7h30 da manhã, CIBPU não está funcionando. E aí eu vou lá, abro o chamado. O CIBPU não está funcionando. Só eu abro o chamado. Aí o que acontece? A direção, na hora que fizer essa checagem, a DataPrev fala, olha, o CIBPU funcionou a manhã inteira. Ele vai falar, só o Leonardo que abriu um chamado que não está funcionando.
problema na máquina dele. Entendeu? Então, essa equipe faz a verificação de chamado por chamado. Então, se tem o meu, tem do Christian, tem do João, tem da Maria, aí ele vai falar, poxa, tem 100 chamados nessa hora. Né? Então, realmente não está funcionando. E aí, o outro, Miguel, começou a trabalhar às 8h30. E aí não está funcionando. Ah, mas já sem abrir. Abre o chamado naquela hora, porque ele vai ver que de 7h30 até 8h30 ainda não estava funcionando. Tá? Então, a quantidade de chamado que vai fazer essa glosa com relação à DataPrev e vai checar. E aí, essa equipe já aconteceu, vai falar, olha, gente, essa semana aqui vocês estão falando que foi 50 minutos, mas foram 3 horas. E aí eles vão dar abatimento das 3 horas. É uma equipe pequena, mas a gente precisa fazer esse movimento se a gente quiser realmente esse abatimento da meta. E solicitamos que, na próxima reunião, mês que vem, que venham o gestor, não sabemos se é um contrato ou se são vários contratos com relação à DataPrev, que nos forneçam um organograma do funcionamento, quais contratos são, sobre quais sistemas são e quem é o gestor daquele contrato, para a gente poder trabalhar junto no sentido de ajudar a resolver esse problema de sistema. Né? Isso está... a gente sabe que não é função nossa fazer isso, mas a gente está sendo altamente impactado e prejudicado por isso. Então, a gente vai fazer esse movimento para que a gente possa, nós mesmos, nos ajudar. Tá bom? Então, a gente pede que abram o chamado. Vamos abrir. Eu estou assim, eu entrei lá, 7h30, não está funcionando, abre o chamado. Entrei às 8, não está funcionando, abre o chamado. E vou abrir o dia inteiro. Vai ter 100 chamados lá. Mas, na hora que a equipe pegar, vai ver. São vários servidores que reclamaram nesse período. Então, realmente, o sistema não funcionou. Não foi algo pontual. Tá? Alguma complementação, Christian, nesse sentido? Assim, Léo, só uma pequena complementação para a gente assim, deixar bem alerta para a categoria que essa equipe de monitoramento, a gente vai ter vamos ter um encontro mensal com eles nesse comitê de processo de trabalho. Então, a gente fala assim, a gente está fazendo a nossa parte, aí a gente vai ter ali argumento para cobrar a parte deles. Porque assim, vocês prometeram que se houver o chamado, o abatimento ele vai ser mais compatível com a realidade. A gente está fazendo a nossa parte, a gente está enfatizando bem para a categoria, e todo mês vocês vão ter que passar o relatório para a gente do que está acontecendo, e também é uma forma também de a gente ter um canal de comunicação mais direto com essa parte da DTI, porque nos grupos, os servidores a todo momento passam reclamações para a gente passa para eles, e eu acho que se houver essa participação dos servidores, a gente tem mais argumentos para cobrar, e a gente tem mais ali a proximidade também para cobrar deles, porque vocês estão se demonstrando interessados, a gente está dando um voto de confiança, só que a gente quer a gente quer conferir agora isso daqui mês a mês, a gente vai conferir mês a mês se isso realmente está efetivo, porque se a categoria ela percebe que ela está fazendo uma ação e essa ação está tendo um resultado, ela vai participar. Foi isso que a gente falou para eles. Agora, se a categoria participar e vocês não fizerem a parte de vocês, aí não vai ter como fiscalizar essa DataPrev. É isso, obrigado, Léo. E eles estão buscando, fechando, né? Eles estão buscando sistemas, porque isso é temporário, até que eles consigam implementar sistemas que façam essa checagem e aí realmente verifique tempo a tempo o sistema que está funcionando e não tem, e aí a gente vai partir para um outro patamar. Mas, por enquanto, essa é a forma presente de resolver essa questão. Né? Uma outra questão muito importante que os servidores passaram, embora nós não tenhamos colocado isso na reunião especificamente, mas a gente entrou em contato logo em seguida e algumas pessoas, né, foi a questão da avaliação do estágio probatório com relação ao pagamento da greve. Né? Alguns servidores nos relataram
que a aprovação do estágio probatório, a avaliação, estava atrelado à greve. E a gente já entrou em contato com a DGP, solicitamos informação com relação a isso, e o que foi nos passado é que não tem nada a ver. Inclusive, nem pode ter legalmente, juridicamente, institucionalmente, greve não pode ter efeito punitivo para qualquer coisa, tá? Então, quem está em estágio probatório, o que vai ser avaliado são os fatores normais. Se ele esteve ou não de greve, pagou ou não a greve, isso não pode entrar em julgamento. Se tiver em caso específico, né, a gente faz um alerta aqui, tanto para os gestores, né, tomarem conhecimento disso, quanto aos servidores também, né? Então, se tiver alguém passando por esse problema, a gente solicita que verifique com o gestor, para que ele verifique com as chefias acima, e aí realmente, se não resolver, passe para a gente, que a gente vai fazer esse canal direto lá com a direção central para que isso se resolva. Servidor que efetivamente fez greve não pode ser prejudicado em caso nenhum, tá? Alguma coisa com relação a isso, Christian? Não, Léo, mas só um ponto aqui. Se não tiver nem mais um ponto aí dos informes e Sim. você quiser só dar um breve esclarecimento sobre a diferença, qualquer coisa, se você não tiver aí, de repente, aí, bem anotado para esse ponto, pode deixar que eu falo. Mas seria a questão que há muita dúvida entre os servidores qual a diferença entre trabalhar no PGD e trabalhar desligado do PGD. Eu percebo que é uma pergunta recorrente nos grupos. Se você puder fazer uma explicação breve aí, para ele ficar mais claro para o servidor qual a diferença, acho que seria interessante. Tá, a questão, assim, que eu vejo, né, eu vou te pedir para entrar em mais detalhes, mas a questão que a gente vê com relação a isso é mais no sentido, mais, na verdade, assim, ó, tem o pessoal, às vezes a pessoa fala assim, quem está fora do PGD não tem que fazer pontuação, né? É uma questão que o normativo da pontuação ele foi anterior ao PGD. Então, uma coisa não está vinculada à outra, né? A questão, alguns pontos do PGD que eram mais complexos, a questão de ir para a corregedoria e etc., a gente já conseguiu tirar isso antes dessa última publicação, dessa mudança na portaria. Então, o que eu vejo no sentido, né? A GEDAS, ela não pode ser atrelada à questão do PGD também, porque existe um normativo específico para a GEDAS, né? E só aqueles itens de avaliação não foram alterados, né? Podem ser alterados? Não sei, né? Mas a questão que a gente vê é que a pessoa que estiver fora do PGD, ela tem um pouco mais, um pouco menos punição, embora as punições mais severas a gente conseguiu retirar desse processo, mas tem um pouco menos. Mas eu confesso para vocês que, diante de toda essa correria, né, veio essa alteração do PGD, depois veio paralisação de sistema, né, eu não me debrucei assim, efetivamente com mais minúcia para poder fazer essa avaliação agora. Tá certo. Realmente é um ponto que a gente precisa fazer uma live só para esse tópico aí, para esclarecer todos os pontos. Mas, em linhas gerais, é isso. Quando você está no PGD, você está submetido às consequências mensais ali do PGD, caso você não atinja a meta, para quem trabalha por meta por atividade. E se você está por meta por atividade e você sai do PGD, normalmente, se você está na SEAB, você continua na SEAB, você continua com meta, porém a sua avaliação é semestral, né? Vai chegar lá no ciclo da avaliação GEDAS, o seu gestor ele vai te avaliar não pela meta que você bateu ali todo mês, mas pelo contexto geral, como é que é o seu trabalho, como é que é ali como é que o gerente vê você no trabalho. Basicamente é uma avaliação subjetiva, mas ali com critérios também ali, de uma certa forma, técnicas, né? Não é assim, tão exato, para quem está na SEAB, não é tão exato quanto no PGD. Acho que é isso, né, Léo?
Depois a gente faz É isso, né? uma Agora, live. assim, de qualquer forma, mesmo que você não esteja batendo a pontuação mensal, a não ser que você enquadre algum critério ali da GEDAS, né? Que fala assim, agora eu não me recordo exatamente dos critérios, mas se você não enquadrar naquele critério ali, aí tudo bem que a tua chefia pode te dar uma nota um pouco menor ali, né? Mas não existe, mesmo o PGD, ele não pode interferir na avaliação da GEDAS. A avaliação que se faz do trabalho executado mensal é diferente, não é a avaliação da GEDAS, tá? Porque a avaliação da GEDAS existe um normativo próprio para ela. Pode ser que isso no futuro venha a acontecer? Pode, eu não sei o que a administração pensa, se vai fazer, se não vai fazer. Mas hoje não pode acontecer isso, tá? Se alguém tiver algum problema com isso, reporta, a gente vai levar isso à frente. A gente está aqui, gente, nós somos o sindicato, servidores ativos e aposentados, técnicos e analistas do INSS, da Previdência Social, tá? Então, a gente está, vocês estão vendo aqui, a gente está sempre passando as informações, a gente tem as gravações das reuniões, a gente tem ouvido o que vocês trazem, levado isso, nós continuamos trabalhando nos nossos locais específicos, e para que a gente tenha cada vez mais força, tanto de negociação quanto de condições, né? Tem situações que a gente precisa contratar estudos, a gente precisa ir para Brasília, a gente precisa conversar, buscar parlamentares para nos apoiar nas nossas proposições. Isso tudo tem um custo, né? E é você participando, é você se filiando ao SINSP que você vai proporcionar que isso continue acontecendo e que aconteça com cada vez mais força, mais intenção. Então, é extremamente importante. Nós somos um sindicato dos servidores. E vocês têm percebido aqui. Se não têm percebido, chequem todos os nossos vídeos, vejam as coisas que nós publicamos. Nós estamos aqui sempre buscando melhorar a questão do trabalho e melhorar a entrega, né? Toda a máquina, se a máquina funcionar bem, vai funcionar bem para o servidor, vai funcionar bem para a gestão e vai funcionar bem para o segurado que está recebendo o serviço, tá? Então, Felícia ao SINSP, nos sigam aí nas redes e vamos continuar lutando indefinidamente. Enquanto a gente estiver dentro do INSS e representando vocês, nós vamos estar lutando por isso. Certo, é isso aí, Léo. Essa questão da filiação é muito importante, porque assim, o CISP ele é um sindicato bastante atuante, bastante focado. E aí tem a questão da velocidade, né? Quanto mais o sindicato for estruturado, maior é a velocidade da atuação. Por exemplo, para estar mais presente em Brasília, porque muitas coisas, pessoal, acontecem em Brasília. Então, se o sindicato ele não consegue estar em Brasília com uma certa frequência, ele não consegue conversar com os representantes do governo, com a direção central, com o Ministério, com o MGI, com o presidente do INSS, com os parlamentares, que é muito importante, e essa atuação, ela é fundamental que ela seja presencial, porque a conversa presencial é muito diferente da conversa online, é muito mais produtiva. E tem essa questão também do custo que é para Brasília. Por exemplo, agora, para ir até Brasília, acho que o Léo pode até explicar um pouco, tem que pegar até carona por conta do custo que é alto, né? Então, isso influencia a contratação de assessoria técnica, os diretores do INSS, não existe diretor licenciado, não, os diretores do SINSP, não existe diretor licenciado, então são diretores que estão nas SEABs batendo meta, estão no atendimento, estão na área meio, já teve diretor da ADJ, tem contato com o servidor da ADJ, então é importante a filiação também para contratar assessoria técnica para acelerar os projetos, porque todo
toda a demanda que a gente caminha para o INSS, que tem mais chance de virar, são aquelas demandas que a gente já apresenta todo o estudo técnico, uma elaboração, e como a maioria dos diretores, todos os diretores estão trabalhando, sobra pouco tempo para se dedicar a isso. A velocidade é pequena. Agora, se tiver um sindicato bem estruturado, com bastante assessoria técnica, esses projetos ganham muita velocidade. Esses projetos vão ser tocados, mas com filiação, a velocidade é absurda. Então, obrigado. É isso aí, né? Que só se complementar, os avanços que nós conseguimos até hoje, questão das alterações, sair corregedoria do PGD, alteração, conseguir estágio probatório, quem tiver mais de um ano de estágio probatório, conseguir para o tele. Todas essas questões foi porque nós levamos isso pronto, né? Se a gente chegar lá e só falar, e só debater, e só reclamar, não sai nada. Por isso a gente conseguiu alguns avanços. É muito difícil esses avanços, mas quando você leva mostrando que a direção tem mais a perder se não fizer do que se fizer, né? Normalmente eles já dão um pouco mais de atenção e é mais fácil a gente conseguir essa implementação. Então, nós temos feito isso constantemente, a gente já leva as coisas prontas. Então, por isso sai alguma coisa, né? Acho que é isso, né, Cristian? Desculpa. Acho que encerramos. Você ia falar que, você ia finalizar, que qualquer também suporte que a categoria precisar do sindicato, é só entrar em contato que estamos à disposição. Aí acho que já finalizamos. Você quer se despedir do pessoal? É isso aí. Não, eu quero agradecer, né? A gente fez essa live, a gente não divulgou essa live em momento algum, porque era já para fazer um vídeo, né, com relação ao acontecido. A gente demorou um pouquinho justamente por esse deslocamento de ir e voltar a Brasília. Mas, enfim, vai ficar aqui, depois a gente vai soltar tanto essa live inteira quanto os cortes mais por assuntos, né? E é isso aí, gente. Sigam a gente também nas redes sociais para que vocês se mantenham informados. É isso aí, né? Obrigado também, Christian, pela participação. Até mais, gente. Até mais, gente. Obrigado.